Hoje eu vou falar sobre operações a favor e contra o tempo, né, os perigos e os benefícios. Então é isso. Se você está vendo esse vídeo no blog, provavelmente vai ter um material de apoio aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários, lá no fim do Facebook, que tem uns comentários do Facebook lá que eu respondo assim que possível. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal e, lógico, tem um link para você acessar o blog. Vai lá também, dá uma moral, acessa o conteúdo lá, que ajuda bastante. Bom, estou aqui com o jogo Everton e Leicester, que aconteceu no ano passado, se eu não estou enganado, no ano retrasado. Vou usar aqui um exemplo para a gente poder falar sobre operações a favor e contra o tempo. Vou pegar aqui o meu aplicativo de desenho na tela, como sempre, né? Acho que não vai atrapalhar as coisas. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma recapitulada aqui nas questões. Nós temos o Everton a 1,80. Nós temos então o Everton como favorito para esse jogo. O Leicester é o não favorito. Não dá para considerar o Leicester como uma zebra. Ele tem uma odd ali passível de vitória até, né? Mas o Everton é favorito. À medida que o juiz vai apitar o começo do jogo, vou deixar isso acontecer aqui para a gente ver. Começou agora, o mercado suspendeu. A William Hill aqui deu para a gente que o jogo começou. A gente tem a seguinte situação. A favor do tempo, o único mercado a favor do tempo indo para 1,01 é o mercado de empate. Então ele está descendo. Os outros dois mercados, indo a favor do tempo também, logicamente, é o Leicester e o Everton, só que eles estão indo para 1.000, né? Então, no caso, os dois mercados dos times indo para 1.000 a favor do tempo e o empate indo para 0,1 a favor do tempo. Nós não podemos confundir mercado a favor do tempo com trabalho a favor do tempo, ok? O mercado ele sempre tem uma direção. Se ele tem uma direção definida, ele vai se movimentar de acordo com o tempo. Isso não quer dizer que ele está contra o tempo. Quem está contra o tempo somos nós, que decidimos tomar alguma atitude, né? Por exemplo, qual que é o movimento natural do mercado do Everton quando o jogo começa? O movimento natural, isso não quer dizer que vai acontecer imediatamente. É de subida, porque atualmente, como o jogo está 0-0, o Everton é perdedor. Então, se o movimento natural do mercado do Everton é de subida, ele está indo para 1.000 e ele está indo a favor do tempo. Não tem nada contra o tempo. Agora, se eu, Theo, decido trabalhar a favor do Everton, eu estou tomando uma atitude, eu estou tomando uma posição contra o tempo. O mercado do Everton continua subindo. A direção do Everton não muda, né? A não ser que saia um gol. Então, a direção dos mercados são sempre a favor do tempo. Elas mudam, as direções mudam, mas elas sempre estão a favor do tempo, né? Se o Everton não está ganhando o jogo, ele tem que ir para 1.000. Se o Leicester não está ganhando o jogo, ele tem que ir para 1.000. Se o jogo está empatado, o empate tem que ir para 0,1. Perceba que cada mercado tem a sua direção. Então, os movimentos dos mercados estão a favor do tempo. Porém, nós, quando decidimos abordar um mercado, nós escolhemos posições a favor do tempo ou contra o tempo. O que seria uma posição a favor do tempo no Everton? Ora, se ele está indo em direção a 1.000, se eu estiver trabalhando contra o Everton, ajudando ele a subir, eu estou tomando uma posição a favor do tempo. Se eu estou trabalhando contra o Leicester, que também está indo para 1.000, eu também estou tomando uma direção a favor do tempo. Se eu estou trabalhando a favor do empate, que está indo para 0,1, eu também estou tomando uma posição a favor do tempo. Ok? Agora, se eu for trabalhar a favor do Everton, estou tomando uma posição contra o tempo. Se eu estou trabalhando a favor do Leicester, uma posição contra o tempo. E se eu estou trabalhando contra o empate, eu estou tomando uma posição contra o tempo. Ok? Então, o tempo, contra ou a favor do tempo, somos nós que tomamos posições. Os mercados eles têm sempre as suas direções definidas. Beleza? Então vamos lá. Benefícios e malefícios, digamos assim, de posições a favor
e contra o tempo. Quando a gente chega aqui no mercado do trading esportivo, a maioria das pessoas preferem os mercados a favor do tempo. Por exemplo, o under limit, ou qualquer tipo de under, né? Porque à medida que o tempo passa e o gol não sai, o mercado ele vai descendo, né? Então, se você está a favor de ter menos gols, quanto mais o tempo passa e não sai gol, mais você ganha dinheiro, né? É prazeroso você trabalhar com uma situação em que o tempo te propicia dinheiro, né? Você não precisa que um time jogue melhor, você não precisa de um gol, você não precisa de nada, você só precisa que o tempo passe e que não saia o gol, né? Nesse caso aqui, no Match Odds, qual que é esse mercado? Esse mercado é o empate, né? Se o jogo permanecer 0-0, o que vai acontecer? O empate ele vai tomando a sua direção natural, que é de descida. Então, se eu estou a favor do empate, se eu estou trabalhando a favor desse mercado, eu estou trabalhando a favor do tempo, e à medida que o tempo passa, esse mercado vai descendo e eu vou ganhando dinheiro. Na teoria é muito simples, é muito tranquilo, né? Mas na prática a gente sabe que não é sempre assim que funciona. Por quê? O mercado do empate ele não vai começar imediatamente a descer assim que o jogo começa. Então, a hora que o juiz apita, eu não vou fazer um back aqui a 3,90 e vou fechar minha posição a 3 daqui a pouquinho. Não, isso vai demorar. Por quê? A movimentação dos mercados ela está totalmente ligada com o fator tempo, né? Então, quanto mais para o começo do jogo, menos os mercados vão se comportar de acordo com o que a gente espera, né? Com aquela movimentação natural. Nas aulas anteriores eu falei para você como é que funciona o comportamento do preço. Então, o tempo ele vai fazer a influência dele, ele vai pressionar o mercado mais para a segunda parte do que para a primeira. Então, o que a gente pode afirmar nessa situação? O Everton, ele não vai começar a subir em direção a 1000 disparadamente assim que o juiz apitar. O Leicester é a mesma coisa, né? Então, posições contra o Everton ou contra o Leicester nem sempre vão ser situações favoráveis, assim como posições a favor do empate. Aí é que entra o quê? A leitura do jogo. A leitura do que está acontecendo na partida. É por isso que o jogo em live é tão importante, né? Porque você vai sim encontrar situações em que o time que está com uma odd baixa e que tem a direção natural indo para 1000, ele vai estar subindo, que é o time que está jogando mal, né? Mas você também vai encontrar times que estão descendo, mesmo com a situação de jogo, com o movimento natural indo para 1000, o time está vindo, a odd do time está descendo. Ou seja, o movimento desse time está sendo contrário ao que era esperado, teoricamente, pelo movimento natural do tempo. Por que isso acontece? A gente já comentou isso nos comportamentos do preço, né? Porque um time está jogando muito mais do que era esperado, né? Então, existem situações de trabalho contra o tempo que não necessariamente vão te fazer sangrar, que não necessariamente vão te fazer perder dinheiro. Essas são as melhores situações possíveis, né? Então, é muito falado que posição contra o tempo é emocionalmente pesado, vai te causar uma pressão emocional muito grande. Concordo, mas nem todas as situações, tá? Então, por exemplo, exemplo 1. O time do Everton, ele está com uma odd de 1,80, né? Ele é favorito e ele começou jogando mal. Qual que é a direção natural desse mercado? A direção natural desse mercado é ir para 1000, é de subida. Então, se você estiver trabalhando contra o Everton, ele teoricamente vai corrigir porque ele está jogando mal e não porque ele tem que ir para 1000. Né? Vamos sempre deixar claro que no início do jogo as movimentações de tempo não influenciam tanto assim no preço. Então, quando você estiver fazendo um lay ao Everton no início do jogo, você não vai estar fazendo porque ele tem que ir para 1000, você vai estar fazendo porque ele está jogando mal. Então, esse é o exemplo 1. Se o Everton está jogando mal, pode ser que o Leicester esteja jogando muito bem. Então, essa posição do Leicester aqui, mesmo que ele também tenha uma movimentação de subida, ele pode estar tendo o quê? Uma descida da odd, porque ele está tendo uma correção inicial. Lembra que a gente comentou isso nas aulas passadas, né? Então, eu poderia estar a favor do Leicester, mesmo trabalhando contra o tempo, e ganhando dinheiro.
ao mesmo tempo que eu poderia estar contra o Everton, a favor do tempo e ganhando dinheiro. Entende? Então, nessa situação do exemplo 1, eu não estou me preocupando com o movimento natural de tempo. Eu estou trabalhando contra o tempo, ou estou trabalhando a favor do tempo. Eu esqueço isso. Eu estou trabalhando o mercado. Então, o grande benefício de se trabalhar os primeiros tempos, principalmente os primeiros minutos, quando existe correção no mercado, é que independente se você está numa posição contra o tempo ou a favor do tempo, você pode tirar proveito dessa posição. Tá? Então, para ficar mais claro, vamos dar um segundo exemplo. Vamos supor que nesse exemplo aqui o Everton está jogando muito bem. Tá? O Everton jogando muito bem, a gente já sabe que a direção dele é ir para 1000, porém ele está tendo uma correção de preço, porque ele está jogando muito mais do que era esperado. Então essa odd do Everton, vamos supor que ela venha para 1,70. Vamos supor que você entrou aqui em cima, a 1,80, e você está fechando aqui embaixo em 1,70. Você ganhou dinheiro. Você trabalhou como? Você trabalhou contra o tempo aqui. Só que você não estava pensando nisso. Você não estava pensando, meu Deus, eu não vou entrar a favor do Everton a 1,80 porque a direção do Everton é ir para 1000. Não. Isso vai acontecer quando o fator tempo ele for pesar no preço. Que acontece quando? Fim do primeiro tempo e, logicamente, no segundo tempo. Quanto mais próximo do fim do jogo, mais esse tempo vai pesar no preço. Então, o que eu quero passar para vocês inicialmente é: ignorem um pouco a direção do mercado no início do jogo. Mas eu estou trabalhando contra o tempo, eu não gosto. Veja situações de jogo que te agradam trabalhar e veja se o mercado vai concordar com a sua leitura. Né? Por exemplo, agora o terceiro exemplo. Supondo que o Everton entre jogando exatamente o que era esperado. Lembra que a gente falou em comportamento do preço. Isso quer dizer que ele não vai subir e que ele também não vai descer. Isso quer dizer que ele vai o quê? Durante alguns minutos, ele vai lateralizar. Você pode sim, se o Everton está jogando bem, já que ele é favorito e era esperado que ele jogasse bem, mas ele não está jogando tão bem assim para descer, mas ele está lateralizado. Você pode trabalhar a favor dele. Nossa, Théo, mas eu estou trabalhando contra o tempo. Sim, só que você está trabalhando no mercado de um time que está estabilizado. Você não vai ver prejuízo. Também não vai ver lucro, porque ela não vai descer. Mas você está numa posição segura. Entende? Por quê? O Everton entrou jogando exatamente o que era esperado. Né? Agora, se o Everton entrar jogando mal e você estiver trabalhando a favor do Everton, aí sim, você está tomando uma posição contra o tempo. Por quê? Porque o Everton está subindo, ele está jogando mal. Você está entrando a favor dele, você quer que ele desça e ele não vai descer. Eu posso dizer que você está tomando uma atitude burra. A não ser que você tenha visto alguma coisa no mercado, você está discordando do mercado. Não, para mim o Everton está jogando melhor e o mercado está falando que está jogando pior. Mas toma muito cuidado. Né? Na grande maioria das vezes, se você lê o jogo de uma maneira coerente, você vai acertar a movimentação. O mercado ele é um reflexo do que se passa no jogo. É muito difícil você estar contra o Everton e o Everton está descendo se o Everton estiver jogando mal. Você não vai ver um time descendo se ele está jogando mal. Por quê? Quem move o mercado é a massa. E a massa vê uma coisa só. As pessoas que vêm além, que tomam posições baseadas em situações onde poucas pessoas enxergam, elas não conseguem movimentar o mercado. Então, quando você estiver vendo o Everton subindo, quer dizer que o Everton está jogando mal. E se você estiver contra essa massa, se você estiver a favor do Everton, quer dizer que você está tomando uma posição contra o tempo e uma posição, entre aspas, burra. A não ser que você tenha um bom motivo para fazer isso. Então, nesse caso, essa posição que você está tendo contra o tempo não é ruim por conta de ser contra o tempo, é ruim porque você está indo contra o jogo. Né? Então, posições a favor e contra o tempo, a primeira coisa que você tem que pôr em mente é o início do jogo. Quem manda sempre é o jogo e não o mercado. O mercado é um reflexo. O mercado sempre vai ser um reflexo. Seu foco tem que estar sempre no jogo. Tá? Não tenha medo de trabalhar contra o tempo em situações confortáveis. E nós vamos falar dela no curso avançado. Porém, é bastante comum que no início, quando você está começando nos mercados, você não se sinta confortável de trabalhar
contra o tempo. Foi assim comigo, né? Quando eu comecei no mercado, eu comecei no under limit, justamente por ser um mercado a favor do tempo, e depois eu passei para o match odds e só trabalhava a favor do tempo, porque eu me sentia mal trabalhando contra o tempo. Logicamente eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu estou passando para vocês. Então a minha ideia aqui não é forçar vocês a já começar a trabalhar contra o tempo, em situações contra o tempo. A minha ideia aqui é te passar conhecimento para que você tome a sua própria decisão. Quer começar trabalhando a favor do tempo e depois se especializar contra o tempo, ou depois ir dando seus primeiros passos contra o tempo? Beleza. Mas aqui eu já estou te dando mais ou menos qual é que é o conceito de se trabalhar a favor ou contra o tempo. Beleza? Nem sempre, anota isso daí, nem sempre o trabalho a favor do tempo vai te dar dinheiro imediato. Por exemplo, num jogo. Quer ver o exemplo? Vou soltar aqui o jogo. Vou adiantar um pouquinho a velocidade. E aqui, ó, o primeiro gol do Everton. Foi logo depois da saída do jogo. Foi aos 37 segundos, aos 31 segundos do primeiro tempo. O que vai acontecer aqui agora? Os mercados vão corrigir, né? A gente já falou sobre isso, correção forçada depois de um gol. Vamos ver para onde os mercados vão. Vamos usar a 365 como parâmetro, como a gente sempre faz, né? Vamos ver se ela vai abrir primeiro. Abriu a 1,28. Isso quer dizer que na Betfair tem que estar entre 1,28 e 1,38, 1,36 mais ou menos, né? O mercado vai abrir aqui agora. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Pronto. O mercado abriu e imediatamente vai corrigir lá para baixo. Ó, bateu 1,33. Deixa eu dar uma adiantada para ver onde ele vai ficar. 1,34. Vai ficar por ali. Vamos dar um pause. Agora nós temos o quê? Nós temos o Everton sendo o mercado vencedor. Sendo o time vencedor nesse momento. O que aconteceu com o Leicester? O Leicester sofreu uma correção de probabilidade e agora a chance de vitória do Leicester é menor do que era antes. Tanto é que vocês olham aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui embaixo. Olha a correção que teve no mercado do Leicester. Tá vendo? Ele foi de 5 ponto alguma coisa para 12,5. Então a probabilidade de vitória do Leicester diminuiu. Lembra, probabilidade de vitória diminui, cotação sobe. E o contrário também é verdade, né? Beleza. O contrário está aqui, ó. Cotação do Everton era 1,80 e agora está 1,34. Então, probabilidade de vitória aumentou, cotação diminui. É o contrário do que aconteceu no Leicester, né? E o empate estava aqui, ó, na zona de 3,95 e subiu para 5,80. Por que o empate subiu? Porque o favorito marcou. Então o mercado acredita que o favorito vai conseguir manter a sua vantagem, que já era antes de começar o jogo, né? Aquela vantagem de ter um time melhor, teoricamente, e que ele vai ou manter o placar ou ampliar o placar. Então a probabilidade de empate agora está reduzida, por isso a cotação subiu, né? Beleza. Qual que seria o trabalho a favor do tempo nesse caso aqui? Trabalhar contra o Leicester é trabalhar a favor do tempo. Concorda comigo? Eu vou até usar uma seta vermelha para ficar mais fácil. Trabalhar a favor do Leicester é trabalhar contra ele, porque ele está subindo. Trabalhar contra o empate também é trabalhar numa posição a favor do tempo, porque o empate ele sobe, está 1-0, quanto mais o tempo passa, mais o empate sobe. Trabalhar a favor do tempo seria trabalhar a favor do Everton, né? Porque é o time que já está ganhando. Essa situação de trabalho é o que a grande maioria das pessoas gosta de fazer, porém é um dos maiores riscos possíveis para a sua banca, para o seu capital, para o seu emocional. Por quê? Quantos minutos de jogo nós temos atualmente? 1 minuto e 34. Quanto tempo falta para acabar o jogo? 87 minutos e alguma coisa? Então nós temos o quê? Um intervalo para acabar o jogo muito grande. Aonde já está a odd do Everton? A 1,34. Essa odd de 1,34 ela tem que bater aonde no fim do jogo? 1,01. Então ela tem
essa distância pequenininha para descer, que é essa distância aqui. Vamos fazer um rabisco aqui, ó, que é essa distância aqui, em 87 minutos. Aí eu pergunto para vocês, isso vai acontecer imediatamente? Assim que você entrar a favor ali de 1,34, ela vai começar a descer desesperadamente? Não. Então, tomar uma posição a favor do Everton é unicamente, aí, independente do jogo, é unicamente pelo fator emocional. Ah, eu gosto de estar a favor da equipe que está ganhando. O meu método de trabalho é estar a favor da equipe que está ganhando. Porém, quando a gente acrescenta o jogo na tela, se o Everton não estiver jogando depois de marcar o gol, tudo isso, não vale a pena você entrar a favor do Everton. Por quê? Pensem comigo a seguinte questão. Qual que é o objetivo de um time quando o jogo está 0-0? Ele não quer buscar a vitória? Ele não quer fazer o gol? Quando o gol acontece, principalmente no futebol brasileiro, o que acontece na maioria da cabeça das pessoas? Consegui atingir o meu objetivo. Eu fiz o gol, estou na frente do placar. Os 3 pontos atualmente estão no meu bolso. É muito mais fácil para esse time dar uma relaxada do que buscar o segundo. Quem busca segundo, terceiro, geralmente são times que têm ali o DNA de vitória. O Manchester City, o Ajax, o Barcelona, né? A Juventus hoje em dia está muito boa também. Então você tem times que não se contentam só com 1-0. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, situações do Brasileirão, a maioria dos times do Brasileiro faz 1-0 e está tranquilo. Então imagine você fazer 1-0. Por exemplo, vamos supor que em vez de Everton e Leicester fosse Grêmio e Internacional. O Grêmio abriu o placar no primeiro minuto de jogo. O Grêmio está satisfeito com 1-0. Dá para administrar. Será que vale a pena entrar a favor do Grêmio? Aí depende do quê? Da situação de jogo. Se o Grêmio foi para cima para marcar o segundo, está marcando em cima do Inter, está tendo o mesmo comportamento que te fez entrar, que te faria entrar, por exemplo, a favor do Grêmio se tivesse 0-0, aí vale a pena entrar 1,34. Por quê? Primeiro que você não vai ter prejuízo, né? Porque você está entrando a favor de um time que está ganhando, então a odd não vai subir mais. Segundo que você está entrando a favor de um time que está jogando para marcar o segundo gol, então mesmo que essa odd não desça, ela também não vai subir, ela está te dando confiança. Né? Mas dificilmente, se o Grêmio marcar no início do primeiro tempo, você vai começar a ver lucro, essa odd vai começar a descer. Dificilmente. Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar lateralizada, ela vai ficar travada aqui durante um bom momento. Porém, você não vai ver prejuízo e você está entrando de uma maneira coerente. Você não está entrando a favor do Grêmio porque ele está ganhando. Você não está entrando a favor do Grêmio porque você tem medo de entrar contra o tempo. Você está entrando a favor de um time que está jogando bem. Isso é maneiro. Isso é bacana. Isso sim é uma entrada boa. Você ignorou o fator tempo. Você está entrando porque o time está jogando bem. Seria a mesma entrada que você faria se tivesse 0-0. Então, a minha ideia para você é, poxa, quando é que eu devo entrar a favor de um time que está 1-0? Quando ele estiver jogando exatamente igual ele estava jogando 0-0. Ou seja, do mesmo jeito que você entraria a favor de um time que estivesse 0-0 jogando bem, você vai entrar num time que está 1-0, num time que está 2-1, 3-2 e etc. Qual que é o grande risco dessa posição a favor do Everton? Se ele recuar, ou se ele não estiver jogando tudo isso depois de marcar o gol, porque vem aquela questão de tirar o peso. Poxa, já marquei o gol que eu precisava marcar. Qual que é o grande problema? Essa odd não vai descer. E aí você vai ficar exposto durante 87 minutos. Logicamente que você não vai ficar exposto durante 87 minutos nessa odd aqui. O tempo vai passando e essa odd vai descendo devagarzinho. Porém, perceba que em 87 minutos ela tem muito pouco para descer. Então ela vai descer às vezes um tique a cada 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Se bobear até menos. Se bobear ela vai segurar aí, ó. É muito provável que essa odd do Everton, ela segure aqui até o fim do primeiro tempo. Olha quanto tempo falta para o fim do primeiro tempo. Você vai ficar 43 minutos e meio exposto até o fim do primeiro tempo, com o Everton praticamente não se movimentando. E isso se ele não estiver jogando para marcar o segundo.
né? Então é muito, muito perigoso. Então pensa bem, antes de você tomar uma posição a favor do tempo, no caso aqui trabalhando a favor do Everton, esqueça o mercado, olhe para o jogo. O Everton está jogando como um time que está buscando o segundo gol, e aí os critérios de avaliação é seu. Eu não vou aqui cagar a regra para o seu método de trabalho. É você que tem que averiguar quando um time está jogando melhor ou não. Se sim, beleza, é uma boa posição. Se não, é uma péssima posição. Quer ver? Vou soltar o vídeo. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. Tá? Fique olhando para a odd do Everton. Foca na odd do Everton. O tempo vai passando. Falta para o Everton. Já bateu. Deixa correr um pouquinho. Agora o contra-ataque perigoso do Leicester, contra-ataque perigoso do Leicester, gol do Leicester. Olha só. O que você ganhou durante esses 3 minutos que você estava exposto a favor do Everton? O Everton estava chegando com perigo. Aí é que entra a leitura de jogo e aí que entra o método de trabalho. Será que para você entrar a favor de um time que já está ganhando, você não precisa ser um pouco mais criterioso nessa entrada? Será que talvez você precise realmente que o Everton estivesse anulando todo o time do Leicester? Do tipo, olha, a bola só tá com o Everton. O Leicester não passa do meio campo, o Leicester não dá um contra-ataque. O Leicester é um time de características de contra-ataque. Né? A gente sabe disso. Isso é bom saber também. Aí entra as possíveis análises pré-live. Eu não sou contra qualquer análise pré-live. Mas se você já trabalha o Leicester há algum tempo, você sabe, esse time é um time de contra-ataque. Vamos ver o primeiro contra-ataque do Leicester para ver se vai encaixar. Se não estiver encaixando, beleza. Já sei que o Everton está conseguindo neutralizar o contra-ataque do Leicester. Agora, eu não esperei nada. Eu não esperei para ver se o Leicester estava encaixando o contra-ataque. Eu não esperei para ver se o Everton estava neutralizando o contra-ataque e conseguindo dominar o Leicester. Não, eu simplesmente entrei a favor do Everton porque eu achei que ia ser goleada, eu achei que o Everton ia marcar o segundo, eu achei que uma posição a favor do tempo era confortável. Tá aí, ó, gol do Leicester. Então, entrar no mercado não é só fechar o olho e sapecar dinheiro. Você tem que ter motivo. E quando o jogo já está 1-0, quando você vai entrar a favor do tempo nessa situação, você tem que ter mais motivo ainda. Você tem que ter motivo claro, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Porque é uma posição que não vai te dar lucro nesse momento imediato. E pior ainda, vai te dar prejuízo. Você ficou exposto, tomou um ataque, tomou um gol. Olha para onde a odd vai. Vamos lá. Foi o primeiro contra-ataque do Leicester. 1,72 do Everton, ela vai voltar exatamente para a ordem onde ela estava, de 1,80. Fica olhando. Olha lá. Voltou exatamente para a odd que estava. Você fez back lá embaixo, está com prejuízo já. Né? Então, valia a pena entrar a favor do Everton? Cara, lógico que valia a pena entrar a favor do Everton. Se, e somente se, o Everton tivesse massacrando o Leicester, o Everton não tivesse deixando o Leicester ter contra-ataque, você não deixou isso acontecer, você não deu tempo para verificar esse tipo de coisa, você já saiu entrando. Então, é diferente uma posição a favor de um jogo 0-0 ou de um jogo 1-1 a um time que está jogando melhor, é diferente de uma posição de um time que já está ganhando. Porque sua análise tem que ser muito melhor, tem que ser muito mais refinada. A sua leitura de jogo tem que estar muito mais afiada. Por quê? Porque na grande maioria dos campeonatos, os times fazem 1-0 e tiram um peso das costas. Eles falam, meu, beleza, já tô, o que vier agora é lucro. Se eu fizer 2-0, ótimo. Se eu fizer 2-0 lá no segundo tempo, também tá bom.
Então nem sempre vai ser aquela mesma pegada do primeiro que houve para ter o primeiro gol. Lógico, os super times que eu citei para você agora há pouco, eles fazem. Né? O City ele vai marcar o primeiro, ele vai jogar do mesmo jeito para marcar o segundo, o terceiro, o quarto, o quanto for necessário. Né? Agora, em times mais cascudos, de força mais física, um gol não era bom? Já não é bom? Time brasileiro, o Flamengo faz um gol, o Grêmio faz um gol, o Corinthians faz um gol, já não dá não tira aquele peso, principalmente se estiver jogando fora de casa. Não tira aquele peso. Então, para você entrar a favor desse time, cara, você tem que estar com uma leitura muito afiada, você tem que realmente estar encontrando um bom motivo. Quais são os motivos? Pô, primeiro, fez o primeiro gol, você tem que estar vendo uma demonstração de vontade para marcar o segundo. Né? Segundo, as questões do outro time importam. As características de perigo do outro time estão entrando. Por exemplo, está jogando Flamengo e Chapecoense. Flamengo fora de casa. O Flamengo faz o primeiro gol, 1-0. Foi entrar a favor do Flamengo. Porém, eu estou até vendo o Flamengo querendo o segundo gol. Porém, as características de jogo da Chapecoense, que são contra-ataque e bola parada, estão encaixando. Eu não estou me arriscando. Porque para eu entrar a favor de uma equipe que está ganhando, eu tenho que ter certeza que ela vai marcar o segundo gol. Porque ela não vai descer imediatamente. Então eu não vou pegar a tique ali descendo. Né? Muito dificilmente. No primeiro tempo. Então nesse momento tem que estar vendo um Flamengo neutralizando, agredindo, infiltrando, marcando pressão. Não é isso tudo que a gente costuma ver? Só que a bola parada da Chapecoense está vindo toda hora. O contra-ataque da Chapecoense está vindo toda hora. A minha posição a favor do Flamengo, eu posso até justificar, falando, não, o Flamengo está jogando bem, mas ele está sofrendo algum tipo de perigo. Então eu estou correndo um risco muito grande. Então, nesse tipo de caso, a sua visão tem que ser redobrada. Então, vale a pena trabalhar a favor do tempo? Vale. Em quais situações? Onde o mercado vai mexer. E aí a gente começa a ver situações de segundo tempo. Né? Porque eu comentei aqui com vocês situações onde o tempo ele não estava interferindo, ele não estava pesando no mercado. E quando ele não pesa no mercado, o que pesa é o jogo. Então fazer back ao Everton ganhando de 1-0, não dominando, não neutralizando, para mim é um erro, porque não vai descer. Então se você gosta de trabalhar a favor do tempo, você tem que trabalhar em situações ou onde vai descer, que é o fator segundo tempo, porque o tempo vai agredir o mercado, vai fazer ele descer, ou em situações onde realmente vai ter uma possibilidade de gol. Né? Por exemplo, uma falta perigosíssima para o Everton na entrada da área. O mercado não vai subir, porque o Everton está ganhando. Mas também não vai descer, porque o Everton já está ganhando. Então não tem por que corrigir tanto. Porém, se for gol, ele vai te pagar muito bem. Então é uma posição onde você perde pouco e você tem uma possibilidade de pegar o gol. Você está trabalhando a favor do tempo, sem ter tanto risco. Agora, no jogo normal, jogo lá e cá, o Everton já está ganhando de 1-0. Você nem esperou para ver se o contra-ataque do Leicester estava sendo neutralizado, como é que estava sendo a saída de bola do Leicester, nada. Você só fez o gol, você já saiu entrando. Tá certo isso? Não. Não está correto isso. Isso é coisa de amador. Então, ter prazer em trabalhar a favor do tempo é uma coisa, fazer cagada é outra. Então, pensa põe a mão na consciência. Trabalhar a favor do tempo é ótimo, mas você tem que ter alguma coisa que te dê esse start, né? Então vamos lá, quais seriam as boas situações para trabalhar a favor do tempo no primeiro tempo? Se, voltando aqui, se nessa situação que o Everton está ganhando de 1-0, ele está jogando como um time que quer marcar 2-0, aí pode ter valor. Só que dê um pouco de tempo para você analisar se o time realmente sentou em cima do resultado. Às vezes não é imediato. Né? Às vezes o time vai relaxando aos poucos. Entende? Então às vezes você abre uma posição a favor do Everton porque você está vendo uma coisa, mas de repente parou de ver, você já fecha a posição. Esse é o grande benefício do trade. Que é a questão de você poder sair, se abandonar, falar, não é para mim mais. Não vale mais a pena. Então, nem sempre uma posição ela vai se manter de valor por um longo prazo. Pô, o Everton marcou o gol, tô vendo ele para cima para marcar o segundo, beleza, tô a favor deles. Tal. Porém, o que eu já tenho que pensar?
Qual é a característica de ataque do Leicester? Contra-ataque. Eu ainda não vi nenhum contra-ataque do Leicester. Será que ele está sendo neutralizado ou é porque eu não tive oportunidade de ver ainda? Será que não vale a pena esperar um pouquinho para ver se o Everton não tem capacidade de neutralizar? Pô, vou esperar um pouquinho. Aí o primeiro contra-ataque do Leicester foi gol. Você fala, ufa, escapei dessa. Agora, se no primeiro contra-ataque do Leicester não tivesse dado em nada, o Everton está lá neutralizando, você tem mais confiança para continuar. Porém, a hora que o Everton começa a dar uma respirada, dar uma reduzida de ritmo, você sai fora. Você não tem que segurar essa posição pro resto da vida. Ah, mas é uma posição a favor do tempo. Eu quero parar 0-1. Provavelmente você vai ter vida curta por aqui. Não tem que entrar 1,33 e esperar para sair 1,01. Não é sempre que isso vai acontecer. Né? Então, essa é uma situação de risco que precisa de uma visão muito mais duplicada, né? Afiada, alguma coisa assim. Agora vamos fazer o contrário. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que o jogo está 1-0, igual está agora, e a odd do Leicester está aqui, do Everton está aqui a 1,33. Você não gosta de trabalhar contra o tempo. Você é um cara que não gosta de ver sangrando. Porém, você já sabe que para essa odd de 1,33 bater 1,01, ela vai demorar bastante. Né? E aí, vamos supor que depois que o Everton tomou o gol, ele fez exatamente o que a gente estava conversando. Ele relaxou e recuou. Aqui você tem uma ótima oportunidade para trabalhar contra o Everton. E nesse caso, como o Everton está indo para 1,01, trabalhar contra o tempo. Por quê? Se o Everton vai demorar pra caramba para bater 0-1, quer dizer que pelo menos até os primeiros 45 minutos, ou até os 30, essa odd vai ficar o quê? Travada. Se eu tenho uma odd travada de um time que está jogando mal, isso quer dizer que eu vou entrar contra ele sem perder nada. Ela vai ficar praticamente ali como uma parede, não deixando passar. O que vai acontecer? Ou eu pego um gol a favor e ganho um bom lucro, ou não sai o gol, mas eu também não perco nada. Claro, pode acontecer do Everton conseguir achar o 2-0 e tomar um prejuízo, pode acontecer. Porém, o que entra aqui na situação? A leitura de jogo. Eu não vou esperar um time fazer 1-0 e sair fazendo lei a ele só porque o Thelma fez um vídeo lá falando sobre trabalho a favor e contra o tempo. Ele falou que pode ser bom. Pode ser bom se a sua leitura de jogo estiver encaixando. Né? Não adianta nada eu entrar lei ao Everton agora se o Everton estiver melhor. Porém, se eu vejo 1, 2, 3 ataques do Leicester e o Everton não está conseguindo neutralizar, eu vejo que ele já está recuando, é uma ótima situação para eu ficar lei. Isso também vale para o 2-0. Quantas vezes o pessoal que me acompanha no Telegram, se você não me acompanha ainda, você está vendo isso aí pelo YouTube, tem um link aí embaixo, pelo blog tem uma barrinha aí na sidebar com o botão do Telegram. Quantas vezes eu falo, jogo 2-0, vou pôr uma moedinha contra o time que está ganhando. Por quê? Geralmente o time está o quê? Relaxado. 2-0 ele já está com o resultado teoricamente feito. E ele começa... Aí essa odd provavelmente vai estar aqui no 2-0, ó. Vai estar, sei lá, 1,10. Né? Deixa eu dar um rabisco decente aqui. Ela vai estar 1,10. O que essa odd tem? Vamos supor que está aos 25 minutos de jogo. Essa odd está 1,10. Ela tem que chegar a quanto? A 1,01. Ela vai demorar pra caramba. Porque ainda falta o quê? Ainda falta mais 60, 70 minutos pela frente. Então essa odd vai ficar o quê? Travada. Ela vai andando de lado. Se esse time está jogando bem, ela não vai descer. Por quê? Ela já está 1,10. Ela ainda tem 70 minutos ou 65 minutos para poder descer. Então mesmo que ele estiver massacrando, jogando bem, essa odd não vai descer. Se ele estiver jogando mais ou menos, essa odd não vai descer. Se ele estiver jogando mal, essa odd não vai descer e também não vai subir. Então você tem o quê? Uma odd totalmente travada. Mas por que ela não vai subir, Theo? Porque o time já está ganhando de 2-0. O que está impedindo ela de sair de 1,10 e ir para 1,01? O tempo. Porque o mercado, as odds já são calculadas pela probabilidade de vitória. 2-0, faltando 65 minutos de jogo, tem chance de empate? Tem, mas é pequeno. Então a odd está onde? Lá embaixo. A odd está lá embaixo. À medida que o tempo vai passando, ela vai descendo uma escadinha por vez. Então ela vai para 1,09, depois 1,08, 1,07. Porém, isso demora para acontecer. Né? Ela vai bater 1,01, às vezes lá para os 75, 80 minutos de jogo. Quanto menos tempo faltar para acabar, aí sim essa odd vai estar lá embaixo.
Porém, vamos supor aqui que aos 25 minutos de jogo, o Everton ganhando de 2-0 está 1,10. Aí você fala assim, poxa, olhando para o mercado, seria bacana eu fazer às vezes um back ao Everton, porque ele já está ganhando de 2-0. 10% garantido. É o que as pessoas pensam, né? Porém, ainda falta o quê? 65 minutos de jogo pela frente. Não é isso? 65 minutos de jogo pela frente quer dizer que o Leicester pode começar a jogar bem a qualquer momento. Quer dizer que ele pode, do nada, colocar o Everton nas cordas e começar a fazer gol. Ou diminuir o placar. Então, o seu back ao Everton ganhando de 2-0, ele tem que ser ainda mais afiado do que aquele back a 1,33 quando ele estava ganhando de 1-0. Olha como é que é foda. Por quê? Porque você está correndo um risco grande aí de você ter um time relaxando em cima da sua posição. Você está fazendo um back ao Everton que está ganhando de 2-0. Vamos supor que aqui esse placar fosse 2-0. Só que o time não está jogando isso tudo, porque ele já construiu o placar que ele precisava. E aí entra o quê? Leitura de jogo. É por isso que o mercado ele é só um reflexo. O jogo é soberano nessa porra. Você tem que olhar o jogo e falar, peraí, o jogo está 2-0 pro Everton. O Everton está querendo marcar o terceiro? Tá. Faz parte da minha forma de trabalho, trabalhar back ao time que está ganhando de 2-0? Se fizer, tudo bem. Você tem todos os motivos para fazer. Agora, se você está vendo o Everton recuado, tocando bola, de vez em quando sofrendo o perigo do Leicester, o contra-ataque do Leicester está encaixando, as bolas paradas do Leicester estão encaixando, e você está querendo fazer back ao Everton, você está querendo se ferrar. Por quê? Você tem 65 minutos para tomar um gol. Porque não tem cheiro nenhum de gol do Everton. O Everton não está indo para cima, não está chutando, não está fazendo nada, ele está só tocando e tomando pressão. Tocando e tomando pressão. Ele está o quê? Ele está louco para tomar um gol. Então você não vai trabalhar a favor do Everton. Ou você trabalha contra ou você não faz nada. Então se a gente entra contra 1,10 aqui, ó, qual que é o nosso maior risco? Não sai gol nenhum do Leicester. Ou então sai um gol do Everton. Mas o nosso prejuízo aqui vai ser mínimo. Lembra da gestão de stake? Aula de gestão de stake. Curso básico. Se eu trabalho com stake aqui, eu estou arriscando, por exemplo, vamos supor que a minha stake aqui seja de 100. Eu estou arriscando 10 para tentar ganhar 100. É claro que eu não vou ganhar 100 de uma vez só. Eu vou ter que pegar os 2 gols e o jogo terminar empatado. Porém, eu não estou interessado no quanto eu vou ganhar, no valor fixo. Eu estou interessado em assumir posição de valor. Então, nesse caso aqui, eu estou arriscando apenas 10 para pegar um gol do Leicester. Por quê? Porque o Everton recuou. Então, não é a posição... mas a favor do tempo é bom, contra o tempo é ruim. Nossa, eu não sou o player, eu não sou o trader que gosta de trabalhar contra o tempo. Não é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar o jogo. Tem situações contra o tempo que são muito boas. Por exemplo, essa. Por exemplo, 1-0. O jogo está 1-0. O Everton está jogando mal. Trabalhar contra o Everton aqui é uma boa posição. Por quê? Porque falta mais... não sei quantos minutos para acabar o primeiro tempo, e depois ainda falta muito mais para terminar o jogo. Então, você não vai ver sangrando aqui até o fim do primeiro tempo, porque o Everton está jogando mal. Então, essa é uma posição contra o tempo que não necessariamente vai te fazer sangrar, vai te fazer perder dinheiro. Tudo depende do quê? Do que está se passando no jogo. Entende? Então, o jogo sempre vai determinar. Mesmo que no início você... tenha uma facilidade maior de trabalhar a favor do tempo, eu te aconselho colocar a mão na consciência antes de abrir essa posição e pensar quais são os motivos que estão me levando a entrar nessa posição. Se o motivo é único e exclusivamente o mercado, não faça. Não faça porque, cara, o jogo pode mudar a qualquer momento. Principalmente as pessoas que gostam de fazer back ao time que está ganhando e ir fazer outra coisa, mexer no celular e não está tomando cuidado com o jogo, não está tomando conta do jogo. Isso é um amadorismo terrível. Você não vai viver disso daqui trabalhando assim. Você não vai ganhar dinheiro assim nisso daqui trabalhando assim. Você quer abrir uma posição a favor do tempo de um time que já está ganhando, você tem que ter motivo de sobra para fazer. Se estiver ganhando de 2-0, mais ainda. Mais ainda. Por quê? No futebol é muito comum a gente encontrar relaxamento. Tá? Principalmente dos times que não são considerados super times. Então,
Num campeonato brasileiro, por exemplo, é muito provável que você veja um time ganhando de 2-0 recuado, tranquilo. Às vezes ali espetando um contra-ataque, mas bem tranquilo. E aí você tem todo o fator tempo. Aí eu não posso deixar de falar isso com vocês. Deixa eu colocar aqui na tela para cá. Você tem todo o fator tempo para, se você estiver trabalhando contra esse time, para te ajudar. Por exemplo, o time está aqui a 1,10. Ele tem que chegar a 1,01. Porém, ainda tem 60 minutos de jogo pela frente. Ou seja, o jogo não é que acabou de começar, mas o placar está 2-0. Deixa eu rabiscar aqui para ficar mais fácil. O placar está 2-0. Você tem todo esse tempo aqui de jogo ainda pela frente. Então o mercado vai ter que acontecer o que com ele? Ele vai devagarzinho até 1,01. Eu ouso falar para você que a movimentação do mercado vai ser assim, ó. Ela vai andar desse jeito, ó. Você nem vai percebê-la descendo durante esses 60 minutos. E é muito provável que até o fim do primeiro tempo, essa movimentação de 1,10 aqui, ó, seja totalmente lateral. Então você que entrou back para pegar a descida, você não vai pegar descida nenhuma. Você vai tomar, provavelmente, se esse time tiver recuado, você vai tomar muito ataque na cabeça. Então, não é só a forma de entrar no mercado. Não é só o trabalho contra ou a favor do tempo. É o que está acontecendo no jogo. Sempre. Um time que está ganhando de 2-0, ele pode sim merecer um lay, assim como ele pode merecer um back. Um time que está ganhando de 3-0, ele pode sim merecer um lay. Por quê? O que está acontecendo no jogo é o que manda. É lógico que tem pessoas com perfil que não gostam de trabalhar, por exemplo, em situações do segundo tempo onde o mercado mexe mais. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos voltar para lá. Eu não posso deixar de falar o seguinte. Um time está a 2,50. Já está nos 70 minutos de jogo. Ou seja, quanto tempo falta para acabar de jogo? Falta mais 20 minutos. Né? O que vai acontecer? Como esse mercado, como esse jogo, vamos supor que esse jogo está 0-0, como esse mercado tem que ir para 1000, né? Essa odd ela não vai segurar, ela vai começar o quê? Ela vai começar a tomar o movimento dela de subida, concorda? Então, nesse momento, fazer back a esse time de 2,50 mexe muito com o seu emocional. O segundo tempo, quando o fator tempo começa a pesar nas movimentações, ali sim é uma situação para você tomar cuidado com o que está acontecendo, com o quanto você entra no mercado, com a quantidade que você entra no mercado, com a forma que você entra no mercado. Né? Nessa situação aqui de 2,50, vai ter gente falando para mim, Theo, é muito mais fácil fazer lei, porque eu sei que ele tem que subir e como o fator tempo está pesando, eu vou ganhar dinheiro. Sim, porém, o que é o fator principal? O jogo. Se o jogo está me dizendo que esse time de 2,50 está jogando mal, beleza, trabalhar lei a ele. Qual é que é o problema? Ele não tem que subir? Bora trabalhar lei a ele. Trabalhando a favor do tempo. Agora, se esse time está jogando bem, que ele está criando situação de gol, e eu estou entrando contra ele só por conta do fator tempo, tem muita chance de eu me enrolar. Tem muita chance de eu me ferrar. Por quê? Ele pode sim começar a subir, eu posso sim começar a ver dinheiro, mas a qualquer momento pode sair um gol e eu vou perder a grande quantidade da minha stake, porque já está no final do jogo, não vai sobrar quase nada. Se uma salva de 2,50 vai, sei lá, para 1,20, 1,15. Né? Então, é o jogo que manda, é sempre o jogo que manda. Vai por mim, 99% das vezes é o jogo que vai mandar, não é o mercado que tem que mandar em você. Você tem que seguir o que o jogo está dizendo. Né? Por exemplo, se essa equipe aqui, de 2,50, ela estiver jogando muito bem aos 70 minutos, vale a pena fazer lei a ela? Não. Por que não? Porque eu estou vendo que ela está jogando bem. Ah, Theo, mas eu também não quero fazer back a ela porque ela está subindo e aí eu vou perder dinheiro. Ótimo. Você acabou de entender que o seu perfil não é esse perfil para trabalhar back no segundo tempo. Tem pessoas, por exemplo, tem cara que tem a stake com o tamanho de, vamos supor que a stake do cara seja de $100, ou então 100%, vai.
A stake dele significa... Vamos só imaginar 100% da stake dele. Tá? Ele não gosta de trabalhar a favor de uma equipe que está jogando bem, mesmo que esteja no final do jogo, com 100% da stake dele. Porque ele sabe que ele vai torrar essa stake se não sair o gol. Porém, ele consegue trabalhar com 20%. Ele, pela quantidade de ataque que essa equipe está criando, pelo fato de ela estar realmente criando muito perigo, ele sabe que ainda tem 20 minutos pela frente para essa equipe aqui tentar um gol. Ele sabe que se ele entrar aqui a 2,50, ele vai tomar prejuízo, porque ela está subindo. Né? A gente sabe disso, o mercado está subindo. Porém, ele com 20%, ele se sente confortável de trabalhar a favor dessa equipe. Tem gente que não se sente confortável de trabalhar com nada. Tem gente com 5%, com 10%, com 1% se sente confortável. Tem gente que não é. Você não tem que ser igual a todo mundo. Você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que focar no seu perfil. Se eu não gosto de trabalhar em mercados que ficam se movimentando o tempo todo, por exemplo, estou entrando aqui, aí o mercado começa a explodir para cima, não é o seu perfil? Não faz. Não faz. Não é necessário. Agora, se você está entrando, se você tem essa característica, não, o time está a 3, já está bem no finalzinho do jogo, sei lá, está aos 80 minutos de jogo. O time está a 3, mas ele está jogando muito bem, está jogando fino. Ele não marcou ainda por detalhe. Você sabe que se você colocar 100% da sua stake aqui, você vai perder ela. A grande maioria das vezes. Ele vai embora para 1.000. Ah, Theo, mas se for gol eu vou ganhar pra caramba. Vai. Mas na grande maioria das vezes ela vai embora. Por quê? Falta só 10 minutos. O que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam uma porcentagem, e aí é o que eu te indico, se você tiver esse perfil, pega uma porcentagem da sua unidade, da sua stake e coloca a favor desse time. É o que eu costumo fazer no final do jogo. Mas quanto mais pro fim do jogo, menos dinheiro eu uso. Por quê? Se a odd está cada vez subindo mais, quer dizer que essa odd também está cada vez pagando mais. Daqui a pouco essa odd está a 5. Precisa eu usar 20% da minha stake a 5? Não. Às vezes eu posso usar 5%. Às vezes eu posso usar 7%, 10%. O head não vai me machucar, vai me dar um head pequenininho, porém se for gol, vai me pagar tanto quanto um gol no primeiro tempo. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Trabalhar a favor do tempo nem sempre é uma boa coisa. Por exemplo, no segundo tempo, igual a gente está citando aqui, se o time está a 3, trabalhar a favor do tempo é ótimo. Né? O time está sempre subindo. Ele tem que ir para 1.000. Então, para eu trabalhar a favor do tempo nesse time aqui, eu tenho que estar fazendo o que a ele? Um lay. É ótimo, parece ótimo. Porém, seria ainda melhor se esse time estiver jogando mal. Se esse time estiver jogando bem, você está se arriscando contra o jogo. Ah, mas tem que ir para 1.000. Em determinadas situações pode ter valor. 99% delas às vezes não vai ter. Porque o time está jogando bem. Né? Agora, eu quero trabalhar contra o tempo nessa situação. Quero fazer um back aqui. Quando que vai ter valor? Se esse time estiver jogando muito bem, mas em situações onde você não coloca a sua stake inteira. Por quê? Vamos supor que de 10 situações dessa, o time que está indo para 1.000 lá, os 80 minutos, ele marque apenas 2 vezes. Vamos supor que você pegou essa odd a 3. Essa odd a 3, ela vai te pagar 200%. Né? E aí nas outras 8 situações, você tomou pau com a stake inteira. Você teve um prejuízo de 800. Então você teve um lucro de 400, porque você teve 2 lucros de 200%, e você teve um prejuízo de 800. Então você vai ter prejuízo. Então o que eu te indico? Não use a sua stake inteira. Usa uma parte da stake que você está confortável para perder, se você for trabalhar nessa situação. Porém, dica minha, nem todo mundo precisa trabalhar no segundo tempo. Tem que entender que só trabalha no primeiro. E não tem problema nenhum disso. O primeiro nós temos o quê? Tranquilidade, nós temos os preços se mexendo mais laterais quando o time está jogando normal, temos correção para baixo quando ele está jogando bem, correção para cima quando ele está jogando mal. O fator tempo aqui, ele interfere muito pouco. Agora, no segundo tempo, nós temos os times, mesmo jogando bem, já começam a subir, os times jogando mal vão embora. Então,
trabalhar a favor do tempo aqui é bem mais complicado se o jogo estiver empatado. Você vai ver sangrando. E se não for o seu perfil, não faça. Defina qual é o seu perfil. Eu não sou um trader que gosta de ficar sangrando dinheiro em situação por conta do tempo. Então não faça o segundo tempo. Eu não gosto de trabalhar contra o tempo, mas eu quero aproveitar situações lá que você citou, quando o Everton está ganhando de 1-0 ou 2-0, porque aí eu posso ficar contra sem perder dinheiro. Ótimo. Coloque essas situações na sua forma de trabalho. Agora, situações onde o tempo pesa, não faz nada, não há problema. Beleza? Então, qual que é o grande foco dessa aula aqui? Falar para você que, primeiro de tudo, você tem que ter o seu perfil definido. Você não precisa ser igual aos outros traders, você não precisa trabalhar no segundo tempo, você não precisa trabalhar sempre contra o tempo. Você só tem que trabalhar em situações onde você se sente confortável. Mas a grande dica que eu tenho para te dar é, nem toda posição a favor do tempo ela é confortável. Beleza? Por exemplo, volta para cá para a gente finalizar. Aquele back que eu fiz a 1,30 no Everton, por exemplo, aos 70 minutos de jogo, se ela ainda tiver 1,30, ela vai ter que começar o quê? A descer. Porque falta quanto? 20 minutos para acabar. Aí sim. Se o Everton estiver jogando bem, sempre olhando para o jogo, se o Everton estiver jogando bem e essa odd tenha que se movimentar, eu estou unindo o útil ao agradável. Se eu ficar fazendo back ao Everton só porque falta 20 minutos para acabar, mas o Everton estiver jogando mal, o Leicester está jogando em cima, metendo o Everton nas cordas, contra-ataque, bola parada, eu estou entrando numa posição totalmente equivocada. Só pensando em dinheiro, só pensando em movimentação. Eu não estou pensando no que está acontecendo no jogo. Isso é provavelmente o que vai fazer com que eu fracasse no mercado. A gente sempre tem que enxergar o que está acontecendo no jogo. Seja uma posição a favor do tempo, seja uma posição contra o tempo. Assim como uma posição a favor de um time que está ganhando. Pode ser uma bosta. Uma posição contra o time que está ganhando pode ser uma bosta. Depende do quê? Do que está acontecendo no jogo. Assim como pode ser bacana fazer um back a 1,30, pode ser bacana fazer um lay a 4 no fim do jogo. Mas o jogo é que vai te dar esse parâmetro. Se o time que está a 4, que tem que bater a 1000 no finzinho do jogo, ele está jogando muito, muito, muito bem, está buscando gol, você está entrando contra ele só porque ela tem que ir para 1000, muito provavelmente você vai se ferrar. Porque se sair um gol ali, você vai com a stake inteira. Entendeu? Então, se o seu método de trabalho for agressivo, for validado, você realmente tiver alguma coisa de valor ali, beleza. Mas na grande maioria das vezes, você só está pensando no dinheiro. Você, iniciante, só está pensando no dinheiro. Então, nem todo back a 1,10, a 1,20, a 1,30 vai ter valor se você não comprovar esse valor no jogo. Posições a favor do tempo são boas quando o jogo diz que são boas. Nem sempre você vai pegar dinheiro imediato. Mas às vezes você vai estar numa posição boa pelo que o jogo está te dizendo. Você pode estar ali se colocando a jeito para pegar mais um gol. Nem toda posição a favor do tempo é boa. Às vezes você vai estar back a 1,30, 1,10, correndo o risco de tomar um gol. Porque você não está focado no jogo. Beleza? Então, é isso. Saiba sempre que agora, com todo esse conhecimento de comportamento do preço, etc., peso do dinheiro, saiba sempre que o jogo é soberano, o mercado é um espelho e você tem que respeitar o seu perfil emocional. Não gosta de trabalhar em situações onde você vai sangrar, muito provavelmente no segundo tempo? Não trabalha. Toma cuidado com situações onde você acha que está garantido. 1,10 já está garantido, 1,30 já está garantido. Olha para o jogo, sempre. Nem sempre o jogo está garantido. Se o time marcou o primeiro e está mostrando que quer marcar o segundo, pode ter valor. Agora, verifica primeiro se os contra-ataques do outro time está encaixando, bola parada, etc. Nem sempre um time que está ganhando de 2-0 vai continuar mantendo a mesma pegada até o fim do jogo. Por quê? Ele já tirou das costas tudo que ele precisava, aquele peso todo. Estamos ganhando de 2-0, já está aos 70 minutos. O que pode acontecer de ruim? Pode tomar um empate, pode tomar uma virada. Quem tem que decidir essa posição de entrada é você. Se esse time está jogando para marcar o terceiro, pode fazer back?
Tem situações que pode. Tá jogando para tomar um gol? Pode fazer lei? Pode. Você vai tomar prejuízo? Provavelmente não, ela vai ficar lateralizada. Theo, quero complementar esse estudo. Abre o Geekstory, abre o Egertool, abre o seu software e estuda com o mercado do lado, igual eu faço aqui nesse estudo de caso. Mais para frente, eu vou deixar uma aba aqui em cima no blog chamada Estudo de Caso, onde eu vou colocar alguns jogos desses disponíveis para vocês. Bons estudos. Se você achou que foi demorado, agora não adianta, né? Bota aí em 2x. Mas é isso. Gostou do vídeo? Deixa um like. Tá no blog? Deixa um comentário lá embaixo. Tem dúvida? Deixa um comentário lá embaixo. Grande abraço. Valeu.